Boa noite, pessoal. Complementando, o convite que ela fez para os trabalhadores e também a mocidade funciona, já retornamos também aos domingos e às quartas-feiras, aos domingos às 9 horas e às quartas às 8 horas, no horário da palestra. Então, quem tiver jovens, quem for jovem aí, vem participar com a gente do nosso grupo, que o objetivo é falar assuntos que têm a ver com os jovens e estudar a doutrina também de uma maneira mais descontraída. Bom, então, falando que eu sou da mocidade, eu falo que eu não sei dar palestra, eu sei conversar. Então, vai ser uma conversa. E quem viu, o tema da conversa hoje é entre igualdades e diferenças. Porque a gente tem visto, no nosso contexto atual, a gente questionar quem tem direito a quê, o direito da mulher, as questões que hoje estão em pauta. E aí a gente fica sofrendo, tomando partido, falando, fulano está errado, fulano está certo. E aí a reflexão do dia é para que a gente perceba qual é a nossa visão de tudo isso que está acontecendo, qual é a nossa atuação em tudo isso que está acontecendo, e o que Kardec deixou disso, Eu vou pedir licença hoje, porque eu não consegui falar, olha, eu não vou ler algumas perguntas aqui, porque tem um capítulo todinho falando da lei da igualdade. E são perguntas assim muito importantes e respostas que fazem a gente pensar muito profundamente esse tema, que eu acho que é um tema extremamente necessário. A gente precisa rever, O Livro dos Espíritos esse ano fez 167 anos. Há 167 anos, essas questões já eram levantadas, e com respostas tão apropriadas que parece que foram escritas ontem. Então, é importante a gente ver, é importante a gente reler e é importante a gente se posicionar. E abrir a nossa cabeça também, Porque assim, por que as coisas não mudam? Porque a gente é teimosinho, E é engraçado quando eu fui pensar sobre esse tema, Olha só, é uma lei, A igualdade é uma lei. E por que a gente está ainda se engalfinhando nesse tema? Por que ainda tem que ser uma briga? É uma lei natural, quer dizer, a gente devia entendê-la e obedecê-la. Ou, no mínimo, questioná-la, mas a gente está brigando com ela, E aí a mesma coisa que a gente for brigar com a lei da gravidade. Não, eu não quero que uma coisa, quando eu solto, caia para o chão, eu quero que ela suba. Não vai rolar. E a gente, às vezes, fica numa teimosia. A gente fala tanto dos jovens, Eu, por causa da mocidade, a gente entra mais nesse mundo da juventude e tem um conceito e um preconceito. O jovem é rebelde, o jovem não gosta de obedecer regras. Há 167 anos foi escrito coisas que hoje a gente ainda não obedece. Para nós ainda é grego. Então, a gente precisa rever. Por que a gente é tão... Não sei se essa palavra eu gosto muito, mas a gente é tão teimoso a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, para a gente começar, eu queria definir o que é lei. Então, a gente vai falar sobre igualdade, vai falar sobre diferença, e como ela consta como sendo uma lei divina ou natural, a lei da igualdade, eu quero que a gente questione o que é lei. Então, vamos lá. Definições de lei. Então, a gente tem umas leis da ciência, A lei da gravidade, por exemplo, a lei de ação e reação. Por que uma coisa é instituída como uma lei? Na ciência, os acontecimentos, eles prestam atenção, observam e entendem que aquilo, repetidas vezes, sempre acontecendo daquele jeito, então deve ser um jeito comum. Então, eles chamam de lei, Nós, humanos, a gente faz leis para regulamentar ideias e conceitos e funcionamento social, certo? Então, uma lei é sempre uma ideia, é uma regra a ser cumprida, certo?
Muito bem. Pensando assim, a gente vai partir do princípio das leis contidas aqui nesse livro que eu acho fabuloso. Todo mundo que está aqui já folheou, leu alguns capítulos, conhece o Livro dos Espíritos. Eu falo que é o nosso livro de cabeceira, né? A gente consulta, porque tem muitos assuntos aqui. A gente fala, mas foi escrito há tanto tempo, mas ele é tão formidável, tão cheio de informações extremamente importantes. Então, pensando nisso, nas leis, né? Por que será que a lei da igualdade é uma lei? Tcharam! Por quê? Isso está falando aqui que é uma lei natural, uma lei divina. Não foi os homens que inventaram a lei da igualdade. Nós estamos ainda brigando por ela, né? Então, a gente tem que pensar que, essencialmente, nós somos iguais, né? Quem estuda o Espiritismo um pouquinho antes, um pouco mais profundamente, já leu ou já ouviu que a gente fala que nós somos criados todos simples e ignorantes, né? Então, a gente partiu do mesmo princípio. Ninguém foi criado especial, né? Até um espírito muito evoluído, ele partiu do mesmo começo, né? Então, esse é o que nos torna iguais. E também nós somos perfectíveis. Essa palavra quer dizer que nós somos capazes de nos aperfeiçoarmos. Tanto que no Evangelho tem um capítulo que fala sede perfeitos, né? Então, o que quer dizer isso? Que a gente tem a competência de se aprimorar, de se melhorar, de se modificar, né? Então, olha que legal. Então, essencialmente, nós somos iguais. Mas estamos iguais? Não. Então, olha que interessante, né? No capítulo que fala da lei de igualdade, fala da desigualdade de aptidões, da desigualdade social, da desigualdade de riqueza. Ou seja, a gente tem a essência igual, mas a gente está diferente. Porque qualquer acontecimento que nos sucede, cada um vai ter uma interpretação diferente, cada um vai reagir diferente e cada um vai voltar a agir diferente. Então, a gente vai se distanciando em igualdade. A gente vai ficando diferente. Mas a gente, essencialmente, continua igual, né? Então, já que é tão óbvio isso falando, né? Por que a gente ainda luta pelo direito da mulher, pelo direito do negro, pelo direito das classes oprimidas? Por que a gente ainda traz essa ideia de que tem um que é superior e um que é inferior? Se a gente está aprendendo, a gente sabe, a gente sente que a gente é igual. Não faz sentido, né? Então, da onde vem essa nossa mania de ver as pessoas como não só desiguais, mas como inferiores ou superiores, o que é muito ruim, né? Kardec fala muito, e os espíritos colocam muito, que isso tem a ver com o nosso orgulho e a nossa vaidade, que são as mazelas que a gente todo dia precisava cutucar um pouquinho, né? A gente se acha, sabe? A gente se acha maior, a gente se acha melhor. E por que será que em 2021, depois de tantas coisas que aconteceram na humanidade, na nossa história, a gente ainda está brigando por igualdades? E por que será que muitos de nós não participamos mais efetivamente desse questionamento? Que dirá dessa luta, né? Porque, de alguma maneira, a gente se beneficia dessa desigualdade. Triste isso, né? Mas vocês já perceberam que a gente se beneficia de algumas igualdades? Quando a gente vê casos como uma pessoa abusar do seu poder e fala assim, mas você sabe com quem você está falando? Isso tem a ver com essa ideia de que eu sou superior, eu estou acima do seu julgamento ou da sua punição, né? E aí tem o outro lado também,
Se a gente tem essas pessoas que se acham superiores, a gente também cria um modelo de pessoas que se julgam inferiores. Aí a gente vai ver aquelas pessoas que se vitimizam, que não se veem como pessoas capazes, como pessoas competentes, o que é uma tristeza também, porque todos nós somos capazes de nos aperfeiçoar. Então, percebe que a gente se coloca em dois lugares estanques, né, que não ajuda a sociedade a melhorar. Então, tem o grupinho dos poderosos. Hoje, o que é o poder? Né? Algum tempo atrás, o poder era quem era sábio, quem sabia coisas, quem tinha informações. Hoje, ainda tem isso, mas onde está o poder hoje? Onde é que a gente... onde é que brilham os nossos olhos ainda? O vil metal, né? Ainda a gente está sob uma sociedade que é impulsionada, que como é que fala? Que é julgada por quem tem mais, né? Não é por quem é mais em questões de evolução moral, mas quem tem mais. E isso é péssimo, a gente vai continuar patinando algum tempo ainda por isso, né? Então, são coisas para a gente refletir. Qual é o meu posicionamento quando eu falo que a mulher tem direitos? Para muita gente isso é mimimi, né? Mas a gente é só olhar os dados. O quanto de mulheres que são maltratadas, violentadas, assassinadas, né? A questão do negro é uma questão real. A gente precisa fazer parte dessa discussão, desse questionamento. E a gente precisa se posicionar, né? Existe um tratamento diferenciado. Os nossos olhos ainda veem diferença. Então, primeiro a gente tem que cuidar do quê? Dos nossos olhos. Recalibrá-los. Será que a gente não está reproduzindo essa sociedade que nós fazemos parte, né? Porque a gente fala assim, a sociedade erra. Oi? Nós somos a sociedade, eu sou. Nós reproduzimos sistemas e conceitos. Então, se a sociedade é ruim, né, a gente também é ruim. A gente também está fazendo coisas ruins. Então, a gente tem que recalibrar. E pensando nisso, então, tem coisas a fazer. Se a gente quer uma sociedade mais igualitária, a gente precisa ver como é que a gente está agindo. Se a gente está com esses olhos mais voltados para a questão da igualdade ou se a gente está vendo diferente. Faz uma experiência, cada um de vocês, amanhã. Vai num consultório médico, quem tem médico, e cumprimenta um médico. Depois cumprimenta a copeira. A gente trata igual? É uma questão para a gente avaliar. O lixeiro que pega nosso lixo, abençoado lixeiro. A gente trata igual um médico, um deputado, ou um vereador, ou alguém importante? Porque aquela pessoa não é importante? Então, a gente acaba desqualificando o trabalho, a gente acaba desqualificando a pessoa, e a gente acaba desqualificando e deixando pessoas em lugares diferentes, né? Lugares de respeito. E todo mundo é igual, então todo mundo é merecedor de dignidade e de respeito. Tá? Eu quero apontar algumas perguntas aqui, porque eu não consegui não lê-las para vocês, para a gente pensar junto. E depois, quem tiver curiosidade, aí tem a biblioteca, eles alugam livros, vocês podem levar, ler, depois devolver. Tá? Mas esse é um livro que eu acho que vale muito a pena. Vamos lá. Primeira pergunta do capítulo. Todos os homens, seres humanos, né, são iguais perante Deus? O que você acha que ele responde? Sim, se todos os homens, todos os seres humanos são iguais perante Deus, porque nós ainda insistimos em tratar pessoas diferentemente. Somos iguais. Então, a questão é como é que eu estou lidando com esta lei, ou com essa verdade, ou com esse fato. Se eu entendo racionalmente que somos iguais, por que eu trato diferente? Porque quando eu olho na rua
pessoa X ou pessoa Y, eu me comporto diferente. Ah, mas é porque a sociedade ensinou. Ok, e nós aprendemos, mas do mesmo jeito que a gente aprende, a gente desaprende. A gente corrige, a gente modifica. Somos seres que podem modificar, que devem modificar. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida precisava ser estímulo para a gente dar um passinho adiante. E a gente, às vezes, fica lá, marcando bobeira. Ah, não, está tudo errado, isso é mimimi, isso não é verdade, não é assim, não. Espera aí, a gente esteve na pele daquela pessoa? Nós espíritas, precisamos ter muito cuidado com o nosso julgamento. Aliás, julgar, por que será que um dos mandamentos é não julgar, Porque a gente não sabe. Eu não posso falar de você do lugar que eu estou. Eu só posso falar de você do lugar que você está, Então, a gente tira o nosso ponto de vista como sendo a verdade. O nosso ponto de vista é importante? É. Mas ele é apenas um ponto de vista. Então, é muito importante a gente repensar isso. Depois tem mais uma outra parte da pergunta, mas eu não vou me ater muito. Depois leiam para vocês verem o que mais. Então, a princípio, todos os homens são iguais perante Deus. Ponto. Vamos lá. Aí ele começa a falar da desigualdade das aptidões, que foi aquilo que eu falei. A gente é igual em essência, mas em aptidão, em capacidades, a gente é diferente. Que bom, Já pensou se todo mundo gostasse de fazer a mesma coisa? Quem aqui ia ser lixeiro? Quem aqui ia ser, uma profissão que eu sempre olhei e falei, ai meu Deus, açougueiro? Quem ia ser, como é que fala? Médico legista? Que bom que existem aptidões diversas, Porque senão a gente morreria de muitas coisas, Que bom que existem médicos, que bom que existem pessoas que mexem na papelada, que bom que tem gente que cuida de outras coisas. Que bom que a gente tem pessoas que podem nos auxiliar em casa, E até hoje ainda elas não são reconhecidas. A gente trata bem uma empregada doméstica como a gente trata bem uma outra pessoa? Se sim, ótimo, continue tratando igualitariamente, por favor. Se não, repense. Se não, observe. Porque se a gente não for capaz de entender isso, olhando do nosso ponto de vista a realidade do outro, o que a justiça divina faz? Ela fala assim, você não entendeu, bem? Então, vamos fazer o seguinte, agora você nasce naquela condição, porque agora você vai olhar daquele ponto de vista. Então, a espiritualidade nos dá a alternativa de olhar daqui o que o outro está passando. E nós temos a habilidade de sermos pessoas empáticas e imaginarmos o que ele está passando e como a gente é igual, a gente entender a dor dele. Mas aí a gente não entende, a gente fica aqui no nosso mundinho da fantasia, achando que as nossas vistas são as melhores. Aí a espiritualidade fala assim, então tá, então nasce lá, para ver como é que é. E aí a gente vai sentir na pele. Olha que bom, Ainda bem que a justiça tem esse recurso, mas precisava disso. Por que a gente é tão... Onde está essa capacidade de empatia nossa? Eu falo que a gente está caminhando a uma robotização. A era tecnológica está tomando tanto conta que a gente está ficando apartado das coisas. E não é esse o nosso objetivo, tá? Nós não estamos aqui para nos apartarmos do que é problemas ou do que é desafios humanos, porque nós somos humanos. Nós todos somos parte de um todo. Não adianta a gente cuidar do nosso, porque o nosso é o todo. Então, não tem essa separação. Então, vamos lá. Desigualdade das aptidões. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e
viveu experiências diferentes. Então, não dá para sermos iguais o tempo todo, porque a gente vai ter experiências diferentes. E isso vai fazer com que a gente desenvolva habilidades diferentes, gostos diferentes, conceitos diferentes. Mas o que não significa que nós não possamos ter diálogos. Outra coisa do nosso mundo atual, né? Eu acredito nisso, você acredita nisso, então a gente não conversa. Não, é o contrário. Eu tenho esse ponto de vista, você põe esse ponto de vista, a gente escuta um outro ponto de vista e vamos chegar no mínimo, ouvir o seu ponto de vista. Porque a gente senta em cima da nossa verdade e nem ouve o ponto de vista do outro. A gente entra num nível de arrogância onde o que eu acredito é o certo. O resto não me interessa. Só que por causa de muitos conceitos inadequados, a gente tem problemas gravíssimos hoje acontecendo. Quando a gente assiste no jornal que na África, acho que 4 ou 6% da população foi vacinada até agora, você fala assim, não é normal isso, né? Quer dizer, é a prova de que nós vivemos ainda sob o domínio de quem tem. De quem é a potência. Não era para estar desse jeito. A gente já tinha que ter mudado, pelo menos um pouco, isso. E se a gente não mudou completamente, a gente precisa mudar isso microcosmicamente, no nosso universo, pelo menos na nossa cabeça. E a gente, no mínimo, tem que se indignar. Isso não é certo. Quem morreu mais na pandemia no Brasil? Pessoas com menos recursos. Morreu gente de toda ordem, tudo certo. Ok, ainda bem, né? Porque só morresse pessoas pobres, aí a gente podia enlouquecer. Mas onde morreu mais? Nas classes menos favorecidas. Onde é que está a nossa justiça social? Onde é que está esse olhar? O que está acontecendo? Esses dias, né? É tão engraçado como que a gente não percebe o tanto que a gente está inserido nessa desigualdade. Fiquei eu outro dia pensando lá que eu estava vendo que um monte de pessoas que estão, acho que lá no Rio Amazonas, que eles estavam fazendo ouro, né? E aquilo lá faz mal para a água, né? Aí a gente acha lindo a gente andar com os cordão de ouro. Tudo bem, né? Um direito nosso. Mas a gente está agredindo a natureza, a gente está agredindo a água, que é um sustento de todos nós, para assim vai descer e falar, olha, eu tenho uma corrente de ouro. Então a gente precisa repensar. Outro dia eu mesmo amo de paixão rodízio de sushi, comida japonesa. Eu vou e eu como, né? Ó, dá para perceber que eu gosto de comer. E eu como. Depois eu fiquei olhando e falei assim, gente, está muito errado isso aqui. Né? Porque a gente come até passar mal. E aí você fala assim, tem gente passando fome nesse momento. Então tem alguns prazeres nossos que são horríveis. Né? Ah, Gorete, então não pode mais ir no rodízio? Não pode, pode ir. Mas presta atenção. Enquanto a gente está se fartando do que a gente ama, tem gente que não tem o direito ao básico. Então a gente precisa rever, né? Enquanto a gente tem que comprar o iPhone do não sei o que lá, que eu nem entendo, né? A gente joga fora um que usou 1 ano e pouco, isso aqui vira lixo. E o lixo é um problema de todos nós. Daqui 20 anos a gente não tem noção do problema grave que é o lixo. Então, os produtos nossos estão impactando o meio ambiente. A gente precisa repensar, no mínimo repensar, e mudar naquilo que for possível mudar. Tá? Muito bem, voltando lá. Desigualdades sociais. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Olha a resposta dos espíritos. Não. Ah, é assim porque é assim. A gente acaba funcionando igual o sistema de casta na Índia, né? Ah, nasceu pobre, porque tinha que nascer pobre, é assim, vai morrer pobre. Nós
Nós permitimos que a pessoa saia daquele lugar, mas ela tem que trabalhar, ela tem que ter uma dose de sorte, uma dose de ajuda, uma dose de empenho que eu não teria. Né? Então a gente precisa reconhecer isso. Então as coisas são porque são. Não são porque nós deixamos elas assim. E nós temos participação. Gorete, mas sou nova, não fiz nada. O que a gente está reproduzindo hoje? Então a gente tem responsabilidade. Tudo a gente tem responsabilidade. O que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. O impacto no meio ambiente é a nossa responsabilidade. O impacto social é a nossa responsabilidade. Esses dias eu estava vendo, vocês já ouviram falar do padre Júlio Lancelotti, de São Paulo? Ele tem um trabalho magnífico, né? E aí eu vi uma foto de lugares para os moradores de rua não dormirem lá. Eles colocaram pedras, mas não é colocaram pedras, eles construíram obstáculos no chão. Nós não damos casas para eles, mas a gente também não deixa eles enfeiarem a cidade. Olha como nós somos legais. Então é uma desumanidade. Então a gente precisa todo dia olhar qual é a minha prática de desumanidade hoje. Nenhuma? Beleza. Amanhã eu vou me esforçar para não ter nenhuma também. Nossa, hoje eu tive uma atitude desumana. Então vamos corrigir, vamos pedir desculpa se ela chegou a agredir verbalmente ou intencionalmente alguém. Mas a gente precisa mudar. Então, ele fala que a desigualdade das condições sociais é uma obra do homem, não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia, se Deus quiser, né? E a gente fizer a nossa parte. Só as leis de Deus são eternas. Não as vê desaparecer pouco a pouco, todos os dias. A gente fala assim, nossa, nunca foi tão ruim. Não, já foi bem ruim. A gente já se reuniu para ver gente ser comida pelo leão. A gente já foi para as praças públicas ver gente ser enforcada, né? A gente já melhorou bastante. Mas ainda tem muito por fazer. Né? Então, a gente está melhorando enquanto sociedade, mas não adianta achar que já está bom, porque não está. Eu falo que enquanto tiver gente passando fome e comida sendo jogada fora, alguma coisa está errada. Então, as coisas sim desaparecerão à medida que a gente compreender e modificar. Certo? Então, está em nossas mãos fazer com que isso seja mais demorado ou com que isso seja mais rápido. Tá? Que pensar dos que abusam da superioridade de uma posição social para oprimir o fraco em seu proveito? O que a gente, né? É certo isso? Não, se a gente é igual e alguém está numa posição dita superior, ele é para quê? Por que será que a gente está numa condição superior? É para pisar no outro ou é para fazer exatamente o contrário, para ajudar o outro? Esses merecem, ele fala uma palavra que chama anátema, quer dizer, eles merecem uma punição. Infelizes deles serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. É aquilo que eu falei. Se eu não entendo o que acontece com o outro, sendo uma terceira pessoa, a espiritualidade vai me colocar exatamente naquela situação para que eu entenda. Se eu não conseguir entender olhando, eu vou conseguir entender vivendo. Ok? Desigualdades das riquezas. Tem perguntas importantes aqui. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir que os outros? Aí ele responde sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? É interessante, né? Eu sou psicóloga e sou consteladora familiar. E a gente vê casos de pessoas que não se dão bem na vida, que, né, têm um patrimônio, mas faz coisas que não são legais, não consegue fluir. Aí, às vezes, a gente vai ver a história da riqueza que aquela pessoa tem.
Ah, aquilo foi do meu avô, foi uma herança. E muitas vezes essa herança não veio de uma maneira bonita, né? Às vezes foi feita com o sofrimento de muita gente. Então tem toda uma energia aí que vai pesar naquele, a gente chama de sistema familiar. Então, tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Sim, você não foi lá e fez o erro, mas se aquele valor chegou até você, será que não é para ajudar você a consertar algumas coisas do passado? É uma coisa para a gente pensar. Às vezes a gente se isenta da responsabilidade. Foi um presente que eu recebi, não importa de onde veio. Às vezes, né, tem muita dor com com aquela herança. E essa dor está fazendo alguém sofrer ainda. Então a gente tem sim uma responsabilidade. Mas Gorete, eu não vou conseguir resolver lá atrás. Tá bom, mas você pode propiciar um bem para outras pessoas? Então, acho bom fazer, né? Então a gente precisa é da nossa natureza, né? Tirar o nosso time de campo. Não tem nada com isso. A gente tem. Às vezes a nossa responsabilidade é desse tamanho, mas às vezes é desse, às vezes é desse. A gente tem que ver qual é o tamanho da nossa responsabilidade. Falar que a gente não tem responsabilidade nenhuma, né? Não sei se faz muito sentido. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões. Ele colocou: sabes se no princípio não foi o fruto da expoliação ou de uma injustiça? É aquilo que eu falei, né? Alguma coisa que vem para nós é do seu direito, chegou até você, mas da onde veio? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Se uma fortuna foi mal adquirida, os herdeiros serão responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que os outros tenham feito. Tanto mais que podem ignorar, mas fica sabendo que muitas vezes uma fortuna se destina a um homem para lhe dar a ocasião de reparar uma injustiça. Se eu recebi aquilo, é porque aquilo tem que ser feito alguma coisa, e eu preciso pensar o que eu vou fazer disso. Tá? Uma pergunta importante. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Não. Essa ideia que a gente tem que todo mundo vai funcionar igual não dá certo, porque a gente não é igual, né? Por exemplo, se a gente olhar hoje a população que mora na rua, tem gente que gosta de morar na rua, tem gente que mora na rua por não ter opção, né? Então não dá para colocar tudo no mesmo balaio. As pessoas têm diferenças, né? Tem gente que não se adequa às regras, por isso mora na rua. Então, tem vários tipos de pessoas. A gente não pode olhar e falar assim, esse povo é um monte de indivíduos, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas dores, cada um com as suas histórias. Então, a gente tem que parar com essa mania de olhar em bloco. A gente é igual, mas é diferente. Tá? Então, a gente tem que sempre entender que não dá para olhar como uma massa, né, como um monte de pessoas. São várias pessoas diferentes. E aí não dá. Né? Eles falaram uma vez, não sei se é aqui no Livro dos Espíritos ou em algum lugar, se eu dividir toda a fortuna em partes exatamente iguais, daqui meia hora já vai estar desigual. Porque lembra da parábola dos talentos? Eles deram a mesma quantia para cada pessoa, e cada pessoa deu uma destinação. Um guardou, o outro fez aquilo virar 2, virar 4, virar 6, né? O outro escondeu, o outro enterrou. Né? Então, é mais ou menos isso. A gente vai ter maneiras diferentes de lidar com aquela oportunidade. Então, não dá para equiparar todo mundo igualzinho.
Aí ele fala depois, tem mais coisas importantes aqui, mas eu não vou me ater, senão eu vou me alongar muito. Aí ele fala das provas de riqueza e da miséria. A gente fala assim, nossa, qual que é melhor? Porque prova, né? Às vezes alguém aqui não sabe. Nós espíritas fazemos uma classificação, que nós estamos aqui num planeta, num momento de provas e expiações. Então a gente faz uma diferenciação. Provas são, como é que a gente pode falar? Desafios para você melhorar, para você superar. Né? São como provas na escola mesmo, para ver como é que a gente está. Expiações é mais ou menos igual uma colheita. Eu plantei uma coisa ontem e hoje eu vou colher. Então é uma coisa assim que é minha e não tem como escapar. É o resultado de uma coisa que eu fiz, ou nessa encarnação ou em outra. Tá? Então a gente vai colher o que a gente plantou. Simples assim. Essa é outra lei. Né? A lei de ação e reação. Tudo que eu provoco no outro vem para mim. Básico, né? Olha que justo isso. Eu acho isso fantástico. Feliz saber que é assim. Então a gente tem que a gente entende isso, né? Que então tem pessoas, nós espíritas falamos que às vezes quando a gente vai encarnar, se a gente tem um nível de consciência mais ou menos, a gente já pode escolher qual que é o desafio que a gente quer passar. Aí você fala assim, mas escolher o desafio da pobreza, da miséria, que coisa mais doida, né? Vamos escolher ser rico. E aí, o que vocês acham que é mais fácil? Ai, gente, não dorme não. A gente acha que é mais fácil ser rico, né? Mas eles falam que não. Que é pior, porque a gente vai ficar deslumbrado, né? E aí, depois perder as coisas vai ser tão doído, né? E aí, assim, ele fala que tem 2 riscos, né? A pessoa que escolhe uma prova de pobreza, de miséria, de dificuldade profunda, ele pode se revoltar contra Deus, contra a vida, contra as pessoas e se vitimizar. E o que escolhe a riqueza, ele pode abusar disso tudo. E uma hora a gente vai embora sem nada disso, não é? E aí pode ser muito sofrido para o espírito. Que mais que eu quero que a gente fale aqui? Aí ele fala aqui, há 167 anos atrás, igualdade de direitos de homem e mulher. E por que ainda a gente vê homens agredindo mulheres? Mulheres se sentindo submissas e incapazes, se colocando numa situação inferior. Né? A gente vê isso em todo canto que a gente olhar. Então, é uma coisa para a gente repensar e dar essa voz ao outro e entender que somos iguais. Estamos em corpos diferentes, mas amanhã, quando a gente reencarnar, é igual uma roupa. É porque eu nasci mulher, agora eu sou mulher? Não, o espírito não tem isso. Amanhã eu posso vir homem. E está tudo bem. E aí eu vou ter a experiência do outro lugar. Então, por que eu fico com essa ideia de superioridade? Não tem superioridade. Nós temos parcerias. Nós somos diferentes, né, fisicamente. Nós temos aptidões diferentes e é para um ajudar. O que eu não tenho, eu ofereço para você. O que você não tem, você oferece. A gente troca a figurinha e fica equilibrado. Não é para um se superposicionar sobre o outro. Não tem isso. A gente tem que olhar de assim, ó. Sabe como que é o melhor jeito de conversar com uma criança quando você tem que dar uma dura nela? Como que é? Quem pode me dizer? Você abaixa e olha nos olhos da criança. Porque você tá fazendo ela entender que aquilo é possível. Se ela olha de baixo para cima, ela sempre vai se sentir menor. E de alguma maneira a gente faz isso, como se a mulher estivesse sempre abaixo, ela tivesse que olhar para cima. As populações menos privilegiadas têm que olhar para cima. Não é assim. Somos iguais. Então, temos o mesmo tamanho, se não físico, espiritual. Ok? Então, rever, né? Por que eu acho que o homem tem mais direitos que a mulher? Por que eu acho... Não, então, vamos olhar a lei? Vamos ler um pouquinho? Vamos nos atualizar? Né? Às vezes, eu já me percebi fazendo isso. Eu tenho 2 filhos,
2 filhos, uma filha e um filho. E minha filha me chamava a atenção. Mãe, você está tratando eu diferente do piá, que a gente chama ele de piá. Você está pedindo para eu fazer coisa, você não está pedindo para ele fazer coisa. E é verdade. Eu falava, é verdade. Por quê? Porque a gente foi criada nessa ideia de que homem não pode participar trocar fralda de criança. Hoje, né, já tem nos postos, nos restaurantes, já tem trocador no banheiro masculino. Yes! Olha que legal. Ué, não é participar? É participar, não é colaborar. Ah, meu marido me ajuda. Opa! Tem alguma coisa errada. Ele tem que fazer parte, não é ajudar. A família não é sua, é de vocês, né? Às vezes se a gente olhar os nossos pais, eu nunca vi meu pai arrumar uma cozinha. Minha mãe ficava lá até altas horas arrumando. Então, a gente viu isso acontecer e a gente reproduz. Então, se a gente não trazer para a consciência, a gente vai continuar reproduzindo. Tá? Bom, tem mais umas perguntas aqui, mas eu já me alonguei. Vale a pena ler esse capítulo, que eu acho que é muito importante para todo mundo. Depois ele fala aqui da igualdade perante o túmulo, né, que é interessante também, para a gente entender que a hora de dizer adeus, a gente fica tudo igual de novo, né? E aí ele comenta também dessa coisa de ter túmulos suntuosos e tal. E aí eles falam que isso é uma bobagem. Tudo bem que às vezes as pessoas querem homenagear aquela pessoa, mas é uma homenagem que é muito mais importante você ter as pessoas aqui, né? A lembrança, não mostrar para o mundo que a pessoa foi importante. Tudo bem, não é pecado, não é ruim, não é, né, uma transgressão, mas a gente precisa lembrar que essa coisa de usar o material para valorizar o que é emocional não está funcionando mais, né? Você quer dar um agrado para o filho, o que os pais fazem hoje em dia? Compra alguma coisa, troca o iPhone. Às vezes não é isso que ele quer, às vezes ele quer um beijo, às vezes ele quer um conselho, às vezes ele quer pai, vão tomar sorvete. Às vezes ele quer que vocês, às vezes muitos pais, que a gente vê isso muito na mocidade, a gente é meio cabeça dura enquanto pais, né? A gente acha que a gente sabe tudo e eles não sabem nada. E tudo que eles trazem para a gente não tem diálogo. Aí eles vão se sentindo murchinho e aí vão conversar com outras pessoas. Mas pais, abram o coração e falam, não sei nada, vai, me explica. Não sei nada de tecnologia. Ixi, não sei nada desses assuntos. E hoje os adolescentes sabem de muitos assuntos que nós não fazemos nem ideia de como é que funciona. Mas vamos ser humildes e falar, não sei, me ensina, me explica. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê esse negócio? Para mim isso é grego. Tudo bem, a gente vai aprender junto. Aquela coisa, o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, e a gente constrói uma nova realidade. Bom, para encerrar, estejamos dispostos a olhar além, né, dessas diferenças e dessas igualdades. Reconhecer as duas coisas, a nossa igualdade e a nossa diferença. Reconhecer a nossa irmandade, a nossa corresponsabilidade, a nossa ligação que nós temos uns com os outros, por mais que a gente não se conheça, né? A gente está conectado. E isso tem a ver com o que a gente vai fazer, o que a gente vai reproduzir e o que a gente vai criar. Ok? Se a gente quer uma sociedade mais justa, botar a mão na massa. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante que eu não disse. Só para a gente encerrar, 2 frases que eu achei muito legal sobre igualdade. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Essa frase foi feita por um moço que chama Boaventura dos Souza Santos. Não conheço, não sei quem é. Mas não é legal? Assim, onde é que a gente vai lutar? Depende do que está acontecendo. A gente está mais diferente que um não olha para o outro e fala assim, é tão diferente que eu não quero conversa? Ou a gente está mais assim, é tão igual que cada um perdeu a sua personalidade? Né? Então, a gente não pode nem se despersonalizar e nem se
ficar tão arrogante que eu não tenho que conversar com o que é diferente. Tá? Então, a gente precisa equilibrar isso. E mais uma frase que eu achei legal. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. Isso vale muito para o nosso Brasil, né? É preciso que a lei seja igual perante todos. Então, se a lei precisa ter esse olhar igualitário, nós também precisamos. Então, atenção para os olhares, para os julgamentos e para o quanto a gente está agindo para uma sociedade melhor para todo mundo. Porque se a gente desencarnar amanhã, onde a gente vai nascer mesmo? No planeta Saturno? Provavelmente não, né? A gente vai nascer aqui. E aí a gente vai herdar todos os problemas que a gente está produzindo hoje. Certo? Estejam em paz e procurem olhar para a ação de cada dia, para a gente modificar um pouquinho dentro do possível, para gerar menos sofrimento e menos dor para todo mundo, porque o outro somos nós. Ele é tão nosso irmão que a dor dele é nossa também. Ok? Obrigada pela atenção. É isso, Larissa.